they're gonna give it back to you. Enfermagem é cuidado. No nosso Enfermagem é Cuidado, hoje a gente recebe uma acadêmica, pois é, acadêmica da segunda fase do curso de enfermagem, a Maria Eduarda Lorini. Seja bem-vinda, Maria Eduarda, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Tânia. Imagina, uma honra para mim estar aqui fazendo parte desse programa maravilhoso dessa rádio que é um show, hein? Ah, obrigada. São vocês também que fazem a programação. Hoje a gente vai falar sobre neuromielite óptica. Conta pra gente o que é isso e por que é que a gente escolheu esse tema hoje. Então, Tânia, a neuromielite óptica é uma doença sem cura, correto? Que a gente estuda tratamentos nela. Eu sou portadora dessa doença também, posso falar como acadêmica e como portadora. Geralmente a neuromielite óptica ela é muito confundida na hora do diagnóstico com a esclerose múltipla. Cerca de 99% dos pacientes que têm a neuromielite sempre foram diagnosticados com esclerose no início da doença. Ela é uma doença que apresenta... Foi meu caso. O meu primeiro diagnóstico foi esclerose múltipla. Só que, como a gente soube que era neuromielite? Na esclerose múltipla, a gente faz o uso da interferon, que é uma medicação para controlar os surtos da esclerose. E essa interferon, quando eu comecei a injetar ela, os surtos da neuromielite começaram a me atacar mais gravemente. Então, é muito curioso. E assim a gente consegue diagnosticar a neuromielite óptica. Aí então eu tive que parar o uso da interferon e eu fui para outros médicos, para outros lugares, nos quais me falaram e me deram o diagnóstico da neuromielite. É basicamente errar para poder acertar. Erra na medicação para poder acertar o diagnóstico. Exatamente, Tânia. Tem que errar, às vezes, entre aspas, para poder acertar e tá diagnosticando o paciente corretamente. E como é que você identifica? Você estava me falando que você tinha alguns surtos, que pode ser confundido, enfim, mas o que são os sintomas, Maria Eduarda? Então, assim, muda muito de paciente para paciente. No meu caso, eu tive perca total da visão. Eu fiquei alguns meses sem visão. Daí foi o surto mais feroz que deu. No qual eu dilacerei o nervo óptico esquerdo. Então, hoje eu já não enxergo do olho esquerdo e uma porcentagem baixa do direito. No meu caso, o primeiro surto foi esse. E que daí eles chamam de neurite ópticas, que é quando ataca direto o nervo. Mas ela é uma doença que ela ataca o sistema nervoso central, a medula óssea, os pulmões e os rins. Então, assim, ele pode paralisar. Ela é uma doença característica de paralisia. Por isso, tão fácil confundir com a esclerose, que tem sintomas muito parecidos. Muito parecidos, com certeza. Só que o surto da esclerose pode acontecer dele dar e o paciente perder o movimento da perna e voltar com muita facilidade. E já a neuromielite não. Quando volta em dias depois de fazer a pulsoterapia, que é o tratamento base, que a gente interna no hospital, é um tratamento regrado por bomba de infusão, tudo certinho, controlado milimicamente. Então, assim, é uma doença bem chatinha e bem mal reconhecida hoje em dia. E tu estava falando um pouquinho sobre o tratamento quando acomete a crise. Tem algum tipo de tratamento para neuromielite óptica? Então, assim, não se tem muitos números de portadores da doença. É muito espalhado, assim. E também a gente não tem por esse fato de ser muito confundida com a esclerose. Mas, assim, no meu caso, eu faço a pulsoterapia quando eu tenho um surto da doença. E geralmente os pacientes também fazem essa pulsoterapia para reestabelecer o movimento ou a visão, para tentar salvar a tempo, né? E dentro de casa, quando a gente
não está em hospital, essas coisas a gente faz o uso do imunossupressor. Geralmente é o Imuran, azatioprina, que a gente chama, que é basicamente uma quimioterapia oral. E como é que tu descobriu? Foi por meio de uma crise? Tu teve uma crise e aí vocês começaram a investigar? Ou esses sintomas foram evoluindo? Você já estava num processo investigativo? Como é que foi a descoberta da doença? Na verdade é assim, Tânia. Eu tive perda de visão. Eu fiquei sem a visão esquerda. Ela foi diminuindo até o dia que eu acordei sem ela. Porém, eu estava trabalhando no auge da minha vida. Comecei a trabalhar na rádio, na minha cidade. Então, para mim, eu disse, não, deve ser uma bobeira. E deixei passar. Só que, de um tempo em diante, eu comecei a notar a diminuição da visão direita também. Até um certo dia que um carro quase me atropelou. Nossa! Isso. Aí eu fui internada às pressas com orientações do Dr. Jean Ragnini, aí de Joaçaba, inclusive. Neurologista. Neurologista fantástico. E aí ele disse assim, não, pode internar ela. E foi assim, gradativo. Eu internei na terça-feira ao meio-dia e na sexta-feira eu saí do Hospital de Campos Novos sem visão, fui transferida para Passo Fundo, no Hospital São Vicente de Paula. Foi assim um momento muito terrível, muito terrível. Então, um dos motivos pelo qual eu quis falar desse assunto hoje é para as pessoas terem um pouco de conhecimento, porque às vezes tem algum sintoma, pode ser esclerose, sim, pode, com certeza, mas também pode ser neuromielite, e é um assunto que não é muito tratado e nem conhecido. Nossa, realmente, antes de a gente conversar aqui no Enfermagem a Cuidado, eu também não conhecia a doença. E eu já quero aproveitar para fazer o convite para quem está ouvindo a gente pela rádio e fique atento, né? E se vocês quiserem acompanhar, a gente também está ao vivo no Facebook. Você pode conhecer um pouquinho da Maria Eduarda também. E assim, ó, realmente, como tu falou que impacta e muitas vezes não volta, é super importante prestar atenção nos sintomas, né, Maria Eduarda? Com certeza, é muito importante, sim. Graças à agilidade da minha mãe, dos meus médicos, hoje eu consegui recuperar em torno de 70% da visão direita. Mas, assim, tem muito paciente, assim, de outros estados principalmente. Aqui em Santa Catarina a gente sabe que tem 2, contando com o meu. Mas, assim, tem pacientes que não voltou a visão, tem pacientes que estão na cadeira de roda, tem pacientes que já estão num estágio muito avançado da doença. Às vezes pela falta do conhecimento, pela confusão na hora do diagnóstico. É sempre o que eu falo no Enfermagem é Cuidado. Às vezes a gente fala tanto sobre um assunto, enfim, mas justamente quanto mais informação nosso ouvinte tiver, mais fácil ele se antenar para aquilo que é normal para ele e aquilo que não é normal. Então, muito bacana esse teu depoimento. E tu estava falando que é pouco reconhecida a doença. Me explica um pouquinho essa questão. Então, assim, a gente faz o uso de medicações bem caras. São em torno de R$400, só uma delas por mês, para você poder controlar e manter os surtos estabilizados da doença. E a nossa doença não é reconhecida pelo Ministério da Saúde ainda. Ele está tramitando lá no Congresso um projeto de lei para reconhecimento. E assim, nem com processo judicial a gente consegue, às vezes, uma medicação que é essa que a gente tem que fazer uso. E quando consegue, ela é a genérica. E a genérica afunda o paciente. Ela não tem a mesma eficácia que o uso normal da medicação. Que complexo esse assunto, hein, Maria Eduarda? Bastante. Mas você acredita que também essa questão da falta de reconhecimento é por causa do pouco número de pacientes diagnosticados com ela? Com certeza é sim. O conhecimento é muito baixo. Os próprios médicos, às vezes, não têm muito o que te falar sobre durante consulta, durante internamento. Eu já ouvi de médicos que eles deixaram simplesmente uma interrogação do lado porque não se sabe ao certo ainda. Então é uma doença nova. Ela era uma caixinha dentro da esclerose e hoje ela é uma doença mais severa e independente.
fácil de entender com essa tua explicação. Tu deve ter estudado muito, ter passado por muitos médicos para poder estar falando com tanta clareza a respeito da neuromielite óptica para a gente, quando na verdade tu diz que foi super difícil de encontrar informações a respeito. Sim, foi muito difícil, mas assim, tem médico de Joaçaba, de Passo Fundo, de Curitiba, tem médico de São Paulo, então assim, estudar em si eu não estudei, mas eu aprendi só com eles. E a gente falando aqui, Maria Eduarda, para mim fica claro que o teu tratamento é a longo prazo. Vocês vislumbram a questão de cura ou de outros tipos de medicação ou outros tipos de diagnóstico que façam com que a neuromielite óptica seja diagnosticada mais cedo? Agora, como a gente tem um pouco mais de clareza na questão de diferenciar da esclerose, claro que a gente sempre visa uma cura, né? E acredito assim, que eu sendo portadora e também estando cursando a enfermagem, é por um bem maior, é para poder auxiliar pacientes, é para poder mostrar para as pessoas o que pode acontecer também, é para poder salvar mais cedo do que eu mesma, entende? Entendo. Excelente. Maria Eduarda, muito obrigada por teu depoimento. É super bacana quando vocês trazem esses assuntos tão diferentes pra gente na rádio e, claro, para os nossos ouvintes. Muito obrigada Tânia. Meu Deus, para mim é uma honra estar aqui. Estamos sempre abertos a esclarecimentos. Eu sou uma pessoa extremamente aberta, pode conversar, pode chamar, fica à vontade. A gente vai encerrando o nosso papo com a Maria Eduarda na rádio por aqui, mas se você quer continuar participando, enfim, interagindo com a gente continua ao vivo na nossa fanpage. Agora você continua com o Vitaminado na programação da Rádio Noesc FM. Ô Maria Eduarda, me fala uma coisa, tu estava falando a respeito da tua medicação, enfim, como é que tu tem administrado isso? Vocês, apesar de tudo, né, a gente sabe essas questões de medicação tão cara, eventualmente tem um apoio do governo do estado, o governo federal eventualmente tem com a responsabilidade com algumas medicações, como é que tu tem administrado essa situação? Então, assim, Tânia, na questão, assim, de pedir o auxílio para o governo e tal, é um assunto muito demorado. E quando você está em surto, você não pode esperar, claro. Entende? Então, as doses de pulsoterapia têm que estar à tua disposição ali naquele exato momento, para que você possa salvar o membro inferior, a visão, seja lá qual for o surto que estiver te dando. Então, esse processo de pedir ajuda para o governo, para ele custear uma parte da medicação, ainda é muito relativa, porque ela é baixa pela falta de reconhecimento da doença em si, e ela é muito demorada. E no teu dia a dia, na normalidade da tua rotina, qual é a frequência com a qual você tem esses surtos? No momento, geralmente eles acontecem de 2 anos a 5 anos, com esse espaçamento de tempo. Porém, como os pacientes são diagnosticados geralmente com esclerose, esse uso da interferon acelera o processo. Então, hoje fazem 2 anos que eu fui diagnosticada com a doença já, mas nesses 2 anos eu já tive 7 surtos da doença. Então, eu já perdi visão, já perdi movimento, eu já lesionei pulmão. Então, assim, é um processo ele acaba acelerando muito o processo da doença em si. É que nem fisioterapia. O pessoal pergunta, pode fazer fisioterapia para fortalecer? Ele também acelera. A hidroterapia, infelizmente, aí tem sim profissionais de fisioterapia capacitados que têm experiência na área, mas daí, assim, é muito difícil encontrar. É muito difícil. E o diagnóstico da neuromielite, tu tem há quanto tempo? Em 2018, eu fui diagnosticada com esclerose, e na metade de 2019, pelo Dr. Henri Sato, de Curitiba, lá do INC, no Instituto de Neurologia, eu fui diagnosticada com a neuromielite. E talvez um agravante em MOG, que é uma doença sem explicações ainda, não tem muito... Existe só um exame que a gente faz ali, que é o anti-MOG, para saber, mas é uma doença totalmente crua ainda, não se sabe nada.
E o que é que leva à neuromielite óptica? Tem um motivo, alguma coisa causal que é possível de identificar a raiz? Ela é uma doença que nasce com você. E ela se apresenta em algum momento da tua vida ou não, se você tiver muita sorte. Que caixinha de surpresa, hein? Exatamente. É essa a definição que os médicos dão. Uma caixinha de surpresa. Maria Eduarda, muito obrigada pela clareza, enfim, pela simplicidade com que tu fala dessa tua experiência. Acredito que isso seja super válido para quem está acompanhando a gente, para os nossos ouvintes. E dizer para ti que o que a gente puder fazer também para te ajudar a divulgar. E, claro, sempre pensando que a informação que a gente está levando aqui pode impactar a vida dos nossos ouvintes, né? Muito obrigada pela tua disponibilidade. Imagina, para mim é uma honra mais uma vez estar aqui com vocês. Essa rádio é show de bola. Eu sou uma amante fiel da rádio. Obrigada, querida. E a gente, claro, sempre ajudando na divulgação, o que tu precisar, enfim, nas ações que tu futuramente for fazer, a gente é parceiro. Obrigada. Eu que agradeço. Vamos fazer ações, sim, de conscientização da doença. O ano que vem, no mês de conscientização, eu vou estar entrando em contato para a gente fazer uma parceria legal também. Perfeito. Até breve, Maria. Até!